E aí, pessoal? Hoje nós vamos resolver mais uma prova, a prova da Prefeitura de Novo Hamburgo. Essa prova foi feita por aquelas pessoas que cursaram o cargo de nível médio, certo? Especificamente a prova da manhã. A prova da tarde já está resolvida, já está na nossa playlist aí, certo? Procura aí no nosso canal, Provas AOCP, beleza? Antes de resolver a prova, vamos dar uma olhadinha no edital, certo? Eu quero te mostrar aqui o meu blog, que é o link que está aí na descrição do vídeo, tá bom? Aqui, ó, Instituto AOCP, se você clicar no link, você vai vir para cá. Aqui, com o passar do tempo, né, estarão todas as provas. Então, aqui, ó, Prefeitura de Novo Hamburgo, que é o que a gente vai estudar. É bom que você faça essa análise antes de resolver cada prova, para não fazer questão que não vai cair no teu edital, tá certo? Então, por exemplo, nível médio, aqui está tudo que foi cobrado no cargo de nível médio. Aqui eu fiz uma divisão por assuntos, tá? Peguei todas essas palavras e separei elas por assunto. Então, por exemplo, tudo aqui embaixo, ó, raciocínio lógico proposicional, certo? Que é isso aqui, ó, lógica proposicional. E o mais importante, certo? O que foi cobrado na prova, tá bom? Caíram duas questões de operações básicas com frações, caíram duas questões com porcentagem e caiu uma questão com lógica proposicional. Então, se no teu edital não está cobrando operações com frações, não faz sentido você me ver resolver a 12 e a 14. Então, lá você tem a oportunidade de pular essa resolução, tá bom? Agora, se esses três conteúdos fazem parte do seu assunto, então vem comigo que a gente vai resolver essa prova agora. Beleza, então vamos resolver a prova aí. Questão 11. O Ministério da Saúde recomenda que o peso de uma mochila, junto com o material dentro dela, não ultrapasse 10% do peso da criança, a fim de se evitar dor, desvio de postura e até mesmo lesões mais sérias na coluna. Com essas informações, qual deverá ser o peso máximo de uma mochila junto com o material carregada por uma criança que pesa 46,5 kg? Nós temos aqui uma questão de porcentagem, certo? A criança pesa 46,5 kg e a mochila dela não pode pesar mais de 10% do peso dela. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que achar 10% de 46,5 kg. Então, eu coloco aqui o peso da criança, certo? 46,5. Sempre que eu quero achar a porcentagem de algo, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar o peso da criança por 10%. 10% é 10 por 100, tá beleza? Então, isso aqui, ó, igualdade de frações. O que a gente faz na igualdade de frações? A gente tem que entender que aqui embaixo é como se fosse o número 1, e aí a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando eu multiplico algo por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, deixa eu só ilustrar aqui. Ó. Você tem aqui ó, 46, aí o 5. A vírgula está aqui, ó, entre o 6 e o 5. Pelo fato de eu multiplicar por 10, a vírgula vai vir para cá. Vai virar 465,0. Mas eu não preciso colocar o vírgula 0, né? Então, só escreve 465. Tudo isso dividido por 1 vezes 100, que dá 100. Se na multiplicação a vírgula anda para a direita, na divisão a vírgula vai andar para a esquerda. Então, se eu vou dividir 465 por 100, olha só, a vírgula está aqui. Vai voltar duas casas. Ó. 1, 2. Vai ficar entre o 4 e o 6. No caso, vai ficar 4,65 kg, certo? Então, a mochila tem que pesar no máximo 4,65 kg, que é o que está expresso aqui na alternativa A. Passamos então à questão de número 12. Ele pede, né? A fração 477 dividido por 19 está compreendida em qual intervalo numérico? O que eu vou fazer aqui? Vou dividir 477 por 19 e ver aonde é que vai ficar aqui o resultado dessa fração. Então, 477 dividido por 19. Então, eu vou pegar aqui o 47, né, porque só o 4 fica menor. A gente sempre segue da esquerda para a direita, tá? O 4 é menor que o 19, então eu pego mais um número, 47. 47, sim, é maior que o 19. Quantas vezes o 19 cabe dentro do 47? Cabe 2 vezes. Professor, não cabe 3? Não. Qual é o raciocínio que você tem que ter? Ó? 19 é o resultado de 10 mais 9, tá? Então, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 9, 27. 30 mais 27 dá 57, passa do 47. E o 2? 2 vezes 10, 20. 2 vezes 9, 18. 20 mais 18,
38. Então, aqui eu tenho 38. Aí eu vou subtrair. 47 menos 38, resta 9, certo? Desce o 7. Então, desce o 7 para cá. Bom, quantas vezes o 19 cabe dentro do 47? Aí você vai chutar. Ah, professor, eu acho que 4 vezes cabe. Então faz a soma. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 9 dá 36, não é isso? Soma essa galera aí, vai dar 76. Ah, professor, eu acho que cabe mais um pouquinho. O que você vai fazer? Bota mais 19. Então, eu estou pensando como o aluno pensaria na prova. 6 mais 9 vai dar 15, sobe 1, não é isso? 8 com mais 1, 9. 95, viu? Coube mais uma vez. Você aqui jogou o 4, aí com mais um que você jogou virou 5, não é isso? Então, cabe 5 vezes. 5 vezes 19, 95. Então, 97 menos 95 sobra 2. Perceba, aqui você não precisa continuar a conta. Você já sabe que a conta não deu exata, que você já usou todos os números aqui, então você vai ter que colocar uma vírgula aqui e ganhar um zero. Isso significa que a resposta vai dar 25, alguma coisa. Veja, a letra C disse que a resposta vai ficar entre o 25 e o 25,5. Com certeza. Professor, mas será que não passa de 25,5? Não, não passa. Por quê? Porque a próxima alternativa já me joga o intervalo a partir do 26. Então, ou ele é menor que o 25,5, ou então ele já passa do 26, certo? Se ele colocasse uma alternativa começando com 25,6, aí você teria que continuar a conta aqui para ver se não ia dar mais alguma coisa, entendeu? Ah, professor, mas eu fiquei na dúvida. Continua, então. Quantas vezes o 19 cabe dentro do 20? Cabe uma vez, não é isso? 1 vezes 19, 19. Então, 20 menos 19 sobra 1. Tiramos toda a dúvida, né? 25,1 fica entre o 25 e o 25,5, tá bom? Então, alternativa C. Questão 13. Um produto da marca A custa 5% a mais que o produto da marca B. Se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9%, então qual é a porcentagem que o produto da marca A custará a mais que o produto da marca B? Então, vamos lá, vamos ler só essa primeira parte, questãozinha de porcentagem. Um produto da marca A custa 5% a mais que um produto da marca B. Então, nós temos o preço da marca B e o produto da marca A custando 5% a mais. Então, o B, como a gente não sabe quanto ele custa, a gente vai dizer que ele custa X, tá beleza? O que a gente sabe? Que o A custa 5% a mais, ou seja, ele custa 105% do preço do produto B. Então, o A será 1,05x, tá certo? O 1 é 100%, 0,05 é 5% na forma decimal. Juntando tudo, nós temos o preço do B, que é 1, mais 5%. Gente, eu falo isso em todos os vídeos. Estude porcentagem, tá? Assista as minhas aulas de porcentagem. Está aí na descrição do vídeo. Assista a aula explicando, depois faça a lista de exercícios e assista a minha correção da lista de exercícios. É um conteúdo que a AOCP cobra muito. Tá? Então, não é um assunto que você pode só sair fazendo prova, você tem que estudar. Então, estuda lá, assiste esses 2 vídeos que eu estou colocando na descrição do vídeo, vai te ajudar demais, tá bom? Então, é isso. O produto custa X, o B, o outro custa 5% a mais que ele. Dito isto, vamos prosseguir. A gente leu até aqui, né? Aí ele continua. Se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9%, então qual é a porcentagem que o produto da marca A custará a mais que o produto da marca B? Então, veja só. O produto da marca A, gente, ele já custa 5% a mais. Aí eu vou acrescentar 9% em cima desses 105% aqui. Então, para mim acrescentar 9%, eu vou pegar o preço atual, o produto da marca A custa 1,05x, certo? E eu vou multiplicar. Por quanto? Por 1,09. Acrescentar 9% é isso, gente. O 1 representa o 100, o 0,09 representa os 9% a mais que eu estou colocando, tá bom? Então, você vai fazer a multiplicação. 1,05 vezes 1,09. Vamos fazer a divisão, a multiplicação, né? 1,05 vezes 1,09. Então, 5
9 vezes 5 dá 45, sobe o 4. 9 vezes 0 é 0, mais o 4, coloco o 4 aqui. 9 vezes 1, 9. Esse 0 vai dar 0 em todo mundo, né? Então, escreve o 0 3 vezes. Ó. E 1, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1 dá 1. Somando essa galera toda, ó, 5, 4 mais 0, 4. 9 mais 5, 14. Vai 1 para cá. 1 mais 0 dá 1. E aqui repete esse número 1. E agora? Bom, as casas depois da vírgula. 2 em cima e 2 embaixo. Então, aqui vai ter que ter 4. Eu pego aqui do final e vou voltando. Ó. 1, 2, 3, 4. Isso significa que vai dar 1,1445x. 1,1445x. O que você tem que entender, gente? Esse 1 é o 100%. Então, o acréscimo em relação ao b vai ser de 0,1445. Lá no nosso curso de porcentagem, eu ensino que o primeiro número depois da vírgula é a dezena, depois a unidade, e aqui é o primeiro número depois da vírgula, certo? Então, uma dezena com 4 unidades dá 14. Aí vem o primeiro número depois da vírgula, que é o 4, e segue os demais. Então, significa que o produto A está custando 14,45% a mais do que o produto B depois desse segundo acréscimo. Alternativa D. Questão 14. João comprou uma casa, dando de entrada 1/3 do valor total pedido. O restante parcelou em 48 vezes sem juros. Sabendo que o valor de cada parcela é R$ 6.250, então qual é o valor que João deu de entrada nessa casa? Pois bem, João comprou uma casa, a gente não sabe quanto que essa casa custa, então vamos escrever aqui, ó, C igual a X, certo? O que mais que a gente sabe? Ele deu uma entrada de 1/3 do valor total da casa. Então, E, que no caso vai ser o valor da entrada, vai ser 1 sobre 3x, certo? Então, a casa custa x, a entrada é 1/3 de x, 1/3 do valor da casa. E ele diz que o restante ele parcelou em 48 vezes sem juros. Então, tem a entrada e o restante, que nós vamos chamar de R. O restante do valor da casa é 2/3 de x. Perceba, 1/3 foi a entrada. Lembra, se eu dividir uma coisa em 3 partes, se uma delas foi a entrada, as outras duas, para completar as 3, foi o restante. Então, o restante do valor da casa foi 2/3 de x. Esse restante foi dividido em 48 parcelas. Então, o que a gente vai fazer? O valor de P, que no caso é a parcela, tá? A parcela vai ser o quê? 2/3 de x, tudo isso dividido por 48. Então, eu vou pegar o valor restante e dividir em 48 parcelas, tá certo? Você pode até escrever assim para não se confundir. Ó. O P, que é o preço da parcela, vai ser o valor restante dividido por 48. Então, nós vamos fazer essa conta aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A parcela vai ser o valor restante, certo? Dividido por 48. Quanto é o valor restante? 2/3 de x. Então, eu vou ter 2/3 de x, tudo isso dividido por 48. Gente, isso aqui é divisão de frações. Esse 48 aqui é como se fosse 48 sobre 1. Divisão de frações, a gente repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai ficar assim, ó, 2/3 de x, repetiu a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. O 1 vai para cima e o 48 vai para baixo, beleza? Então, nós vamos fazer o quê? Multiplicar ó, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2x, né? Tem um x aqui, ó. 2x vezes 1 vai dar 2x, certo? 3 vezes 48 vai dar 144. Eu posso dividir essa fração, na verdade, eu posso simplificá-la. Como aqui eu tenho um número par e aqui eu tenho um número par, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Como que vai ficar, então? Vai ficar x, porque 2x dividido por 2 dá x, 144 dividido por 2 dá 72. Isso significa que cada parcela representa
1,72 do preço de toda a casa. Então, isso aqui é o valor da parcela. E o enunciado diz que o valor de cada parcela é R$ 6.250. Então, a gente vai baixar isso aqui, certo? E vai fazer mais um cálculo aqui. Ó. Note só, aqui você tem x sobre 72. Então, x dividido por 72. Se isso aqui é o preço da parcela, eu posso igualar isso a R$ 6.250, porque cada parcela custa R$ 6.250. Bom, eu tenho um valor dividindo x. Quem está dividindo passa multiplicando, tá? Quando está multiplicando, passa dividindo. Quem está dividindo, passa multiplicando. Então, x será o resultado de 6.250 vezes 72. Eu não vou montar essa multiplicação porque ela é simples, certo? Mas o fato é que isso aqui vai dar R$ 450 mil. Ou seja, a casa custa R$ 450 mil. Aí o afoito, às vezes, fez o cálculo bem feito e pensa, poxa, achei a resposta da questão, né? 450 mil. Não, é preciso ler o enunciado de novo. E ele pergunta, qual é o valor que João deu de entrada? João deu a entrada de 1/3. A casa custa 450 mil. A entrada da casa é a terça parte disso. A gente colocou lá no início, ó, entrada igual a 1/3 de x. Não é isso? Então, eu vou escrever de novo. Ó. Entrada da casa, que é o que ele quer, é 1/3 de x. Isso significa que eu vou pegar o quê? O valor da casa, que é 1x, ou seja, 450 mil, e vou dividir por 3, que no caso dá 150 mil. Não é isso? Ó, 45 por 3 dá 15, aí pega os 4 zeros e coloca aqui. Então, a entrada dessa casa foi de R$ 150 mil. Alternativa B. Apenas um alerta, cuidado. A gente faz os cálculos e já acha um valor que está ali nas alternativas, igual a gente achou o valor da casa, 450 mil, já pensa que é a resposta certa. E não é, tá bom? Então, é preciso ficar atento com isso aí, beleza? Então, vamos para a última questão. Questão 15, questão de lógica proposicional, especificamente a questão de proposição composta equivalente. Eu disse a mesma coisa quando resolvi a prova da tarde. Lá cobrou negação, aqui está cobrando equivalência. Não vá só pelo enunciado, por favor. Caiu esse negócio de proposição, estuda tudo logo, tá bom? Porque eles gostam de cobrar mais do que está lá, declarado. Eles poderiam ter colocado lá lógica proposicional, mas eles colocam só algumas coisinhas e acabam cobrando todo o conteúdo de lógica proposicional. Então, fique esperto. Tem uma playlist nossa aí com o nome Lógica Proposicional. Estude nosso material, faça as listas de exercício. Bom, dê atenção especial para negação e equivalência, tá? Em uma prova ele cobrou uma e agora ele está cobrando a equivalência. Enfim, nós temos a seguinte frase. Se Luísa passar no concurso, então ela não irá morar em outra cidade. Então, beleza. A questão quer que a gente assinale a alternativa que apresenta a proposição composta equivalente. Equivalência de proposições, ela é encontrada por uma dessas duas regras que eu ensino lá no nosso curso. Tá? A primeira regra é a que eu chamo de nega tudo, inverte. E a segunda regra é a do nega ou mantém. O que você precisa saber? Você tem duas proposições simples nessa proposição composta. Leia comigo. Se Luísa passar no concurso, então a primeira proposição é Luísa passou no concurso. Então, ela não irá morar em outra cidade. Segunda proposição, Luísa não irá morar em outra cidade. Para achar uma proposição equivalente, eu vou usar a regra 1 ou a regra 2, certo? No caso, a resposta correta, já vou dizer, é a E. Por quê? Porque ela usa a regra 1. Deixa eu mostrar como é que fica. Eu vou negar tudo, então eu vou dizer o contrário dessa aqui, vou dizer o contrário dessa aqui, e vou inverter a ordem. A segunda vai ficar na primeira posição e a primeira vai ficar na segunda posição. Então, eu troco elas de lugar e nego elas. Então, quem estava antes do então vai ficar depois. Quem estava depois do então vai ficar antes. Então, como eu tenho que inverter, eu vou pegar a proposição 2. Eu vou começar com ela. Se, veja que eu mantenho o se então. Se, aí eu vou dizer o contrário. Se Luísa for morar em outra cidade. Qual é o contrário de dizer que ela não irá morar em outra cidade?
é ela ir morar. Então, se Luísa for morar em outra cidade, então, aí vou ter que dizer o contrário dessa. Luísa não passou no concurso. Ou seja, então, ela não passou no concurso. Então, a alternativa é a alternativa correta. Ela usa a regra de número 1. Quer aprender a usar a regra 2? Vai lá assistir nossa aula, beleza? Então, vamos continuar aqui resolvendo mais provas. Convido você a acompanhar o nosso canal, tá certo? E se você quiser aprender dessa aula aqui, vou deixar o link na descrição. Então vão ficar 3 aulas lá, tá? 2 aulas de porcentagem, uma que é conteúdo, a outra que é lista de exercício. E vou deixar também 2 aulas aqui desse assunto de equivalência. Uma aula é explicação e a outra aula é lista de exercícios. Coloque isso em prática. Bons estudos para você. Valeu!